Hoje eu quero falar com você sobre a ansiedade. A ansiedade, ela chega em nós toda vez que nós estamos diante de uma situação que a gente não tem controle dela. Por exemplo, eu vou fazer uma prova e então eu fico ansiosa. E essa ansiedade, ela é boa, porque se eu vou fazer uma prova e eu não tivesse nenhum desconforto, eu ia deixar para estudar depois, ou eu nem ia estudar, porque eu teria uma falsa sensação de que eu já sei. Então essa ansiedade, ela é boa. Quando a ansiedade não é boa? Quando ela me impede de fazer o que eu preciso fazer. Quando ela me impede de dormir. Quando ela me impede de estudar, no caso da prova. Então aí eu já preciso de agir. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa vem reclamando que ela está muito ansiosa. E muitas vezes isso acontece quando a pressão já está alterada, quando o sono já não vem, ou se vem, acorda de noite pensando num problema. Só que como ela está tão imersa nesse circo de, 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 de comportamento, de hábitos, que ela não se dá conta do tanto que ela alimenta essa ansiedade. Vou explicar o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que você já tem uma natureza de mais... você já tem uma natureza mais ansiosa. Aí você vai viajar no dia seguinte. Então, toda hora você vem com aquele enredo, né? Nossa, eu vou viajar amanhã e isso e aquilo, e se isso não acontecer, isso acontecer. E aí, cada hora vem mais pensamentos, e de repente você já está inquieta. E você está inquieta por conta da viagem, mas aí na hora de você se alimentar, você se alimenta muito rápido, e aí você vai para o trabalho e aquela ansiedade que é por conta da viagem, ela simplesmente tomou o seu espaço todo, o seu dia inteiro. E todas as coisas que você fez naquele dia, ele já tem esse ingrediente da ansiedade. Bom, se eu já tenho, nem vou falar que é natureza, porque isso daí foi um hábito que foi desenvolvido e vai sendo alimentado. Então, se eu vou viajar e essa situação normalmente já me deixa ansiosa, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma lista de coisas que eu preciso providenciar para que a minha viagem seja boa. O que eu posso fazer? Eu posso verificar se eu estou indo de carro, se o carro está todo ok, se já abasteci, se já calibrei o pneu, se eu vou de ônibus, se eu já comprei a passagem, como eu vou para a rodoviária, se eu estou indo de trem, a que horas o trem passa, como eu vou, qual é a mala que eu vou levar, qual é o tamanho, quais são as coisas. Então, se eu já antecipo o planejamento, a organização de tudo aquilo que está relacionado à viagem, a minha necessidade de me preocupar, ela reduz. Então, se eu pego essa dinâmica que eu usei para reduzir a minha preocupação com relação à viagem e eu aplico no meu trabalho, ela vai funcionar do mesmo jeito. Então, como eu posso fazer para que eu tenha mais controle, mais planejamento, mais medições dos meus resultados, mais monitoramento dos meus processos, mais gerenciamento das coisas que eu preciso fazer, das coisas que eu já fiz.
Isso vai me dando mais controle. Mais controle significa necessidade de menos preocupação. E uma outra coisa que é muito importante, na hora que eu percebo que eu estou ficando ansiosa, o que eu posso fazer? Pausa e respiro. Pausa e respiro. Essa respiração, essa oxigenação do meu cérebro, ela corta o processo da ansiedade. Nivalda, isso comigo não adianta. Bom, aí eu vou te perguntar, você ficou ansiosa da noite para o dia? Provavelmente não foi. Você foi adquirindo um padrão sem que você percebesse. Você foi treinada por você a ser ansiosa, a manifestar esse padrão de comportamento. Então, se nós estamos falando de formação de hábito, para você mudar o seu padrão, você também tem que ter paciência. O seu padrão só vai mudar a partir da sua prática. E não dá para você praticar uma semana e achar que você vai mudar todo o comportamento de 10 anos, de 15 anos, de 5 anos, percebe? Então você tem que ter paciência, resiliência, de entender que você vai mudar, mas que você vai ter recaídas, que algumas áreas vão ser mais fáceis do que outras, mas eu estou vendo onde eu quero chegar. Eu quero ser uma pessoa mais tranquila. Eu quero ser uma pessoa com mais saúde, com pensamentos mais desacelerados, com as decisões melhores, menos impulsiva. Esse é o caminho. Parar, respirar nas mínimas coisas. Então, se você vai comer, comece marcando no relógio quanto tempo você gasta para comer. Ah, eu gasto 5 minutos. Beleza, então a partir de amanhã você vai gastar 6. Não tá bom ainda? 7. E aí pode ser até que você pergunte, mas onde eu vou arrumar tempo? E quem tem esse hábito da ansiedade, quem nutre esses pensamentos ansiosos, eles vão perceber que fazer as coisas de forma mais tranquila não significa que você vai precisar de mais tempo. Você vai se adaptar e você vai ver que você patinava muito, mas que o resultado era pequeno. Quando a gente faz com mais foco, com mais atenção, a velocidade pode diminuir, aumenta o tempo, mas a consistência daquilo que a gente faz é maior. A eficiência, a eficácia daquilo que a gente faz aumenta. Então essa compensação, ela vale a pena. E o melhor de tudo é que a gente não tem aquela sensação de estar cansada, cansada e olha para trás, pouco se fez. Já aconteceu isso com você? Então pense e comece por algum lugar, de preferência naquilo que você tem mais controle, na refeição, por exemplo. Aos poucos, você vai comendo devagar, vai mastigando mais, e aí você começa a perceber que você dá conta. E aí você vai se motivar a evoluir em outras áreas, a reverberar. Pense nisso. Até!